Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então nesse vídeo nós vamos conhecer o fólio. Bom, mas o que é o fólio? O fólio é utilizado quando você está tratando com informações de localização, ou seja, informações geográficas de determinado dado, e você precisa pegar isso e colocar dentro de um mapa. Você pode utilizar o Google Maps, pode utilizar o Google My Maps e também pode utilizar como alternativa o fólio, que é muito bom. Para utilizar o fólio, nós vamos utilizar ele junto com o Python. Nesse vídeo em específico, nós vamos conhecer, aprender como instalar e ver alguns exemplos. E, mais para frente, nós vamos fazer diversos exemplos na prática. Vamos lá então. Para conhecer então o fólio, eu estou aqui no link dele do GitHub, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, e aqui a instalação é bem fácil. Para instalar, basta você vir aqui no seu CMD, no iniciar, digitar CMD e digitar pip install fólio. Você vai digitar isso. O meu aqui, ele vai dar erro justamente porque ele já está instalado. Então, ele vai instalar o seu. No seu caso, ele talvez demore um pouquinho mais, alguns instantes, mas ele vai instalar. E aqui vamos ver, então, alguns dos exemplos. Eu vou entrar aqui no outro manual, que é do Read the Docs. E aqui ele tem a opção de iniciando. Então, temos aqui alguns exemplos. Então, essa parte aqui, o mapa, é justamente o que o fólio cria. Ele utiliza ele tem a opção de escolher várias bases de mapa para formar o seu mapa. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo, nós temos aqui outro em preto e branco, nós temos outro aqui. Observe que aqui nós já temos marcadores, nós podemos dar zoom, tirar a zoom e ele vai atualizar automaticamente. E como que você cria esse mapa, por exemplo? É justamente o código que está aqui em cima. Então, com esse código que nós temos aqui em cima, nós criamos justamente esse mapa. Nós conseguimos definir qual que é o local que o mapa vai abrir, ou seja, quando ele vai criar um arquivo em HTML. E aí, quando você clica no arquivo, você pode definir onde que você vai querer que esteja centralizada a imagem, qual o zoom que ela já tenha. Então, tudo praticamente dentro do mapa você consegue adaptar da maneira que você precisa. Observe aqui que nesse gráfico aqui de cima, nesse mapa aqui em cima, nós temos marcadores, tem o nome aqui. Já no de baixo, já adiciona uma imagem, um ícone, assim como tem a descrição do local. Descendo mais ainda, nós temos então aqui o marcador, já temos aqui uma área, observe aqui um círculo. Temos outro gráfico aqui, podemos ver. Quando nós clicamos, aparece latitude e longitude. Temos outro aqui, que quando eu clico, ele adiciona marcadores. Outro tipo de gráfico aqui, com outras imagens, conforme podemos ver, que a gente consegue clicar também. Outro gráfico aqui também. Observe que ele tem uma informação das ondas desses locais. Então, você consegue utilizar aqui o fólio de diversas maneiras, dependendo de como você precisar. Aqui ele marca os estados dos Estados Unidos e coloca aqui também uma cor referente à porcentagem de algo, que não importa aqui no caso o que seja. Temos outro exemplo aqui. Outro exemplo também aqui no mapa com os estados nos Estados Unidos. Além disso, então vou fechar aqui, nós temos diversos exemplos. Vou abrir aqui a pasta com os exemplos. Ele pede para abrir aqui. Tanto o link do GitHub quanto esse outro aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Então eu vou abrir aqui alguns para a gente poder analisar. Eu não vou abrir todos porque tem muitos, eu vou abrir aqui somente alguns. Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico, conforme nós vimos anteriormente. Nós conseguimos marcar os estados dentro dos Estados Unidos. Aqui nós conseguimos marcar e colocar com cores, marcar com pontilhado, marcar com outras cores. Tem uma escala aqui de cores. Observe a escala de cores. E aqui nós podemos escolher também as escalas das cores que vão aparecer. Vamos ver o próximo exemplo. Esse aqui é bem interessante, porque observa, temos aqui o marcador, só que observe que quando eu giro aqui para o lado, aqui é a África, certo? Onde está o marcador. Quando eu giro o mapa, então, o marcador some, ele não está mais aparecendo, ele só aparece nesse aqui central. Já no exemplo aqui de baixo, quando eu vou girando, ele vai atualizando e o marcador vai atualizando para o lugar certo. Então, quando eu volto, ele também vai aparecer. Já nesse outro, eu não consigo virar o mundo.
O mundo só tem um mundo, né? Eu não consigo ficar passando assim infinitamente pro lado enquanto eu quiser. Aqui só tem realmente uma vez. E o interessante aqui, ó, que eu estou no zoom máximo. Posso vir aqui, dar o zoom já do local que eu quero. Ele vai trazer as informações já do local. Vou trazer aqui, ó, por exemplo, continente. Então tem toda a informação dos nomes das cidades e tudo mais. Vamos ver aqui outro exemplo. Esse aqui ele está com rotas. Perdão, está com a separação dos estados, eu acredito, dos municípios, não sei. Dos estados. Está marcando aqui, ó, a parte territorial. Tudo separado. Observe que nós temos as linhas aqui separando. Aqui ele mostra como que nós podemos importar os dados. Aqui não carregou a imagem, mas não tem problema algum. Vamos ver o próximo exemplo. Esse aqui é bem interessante, que é o mapa de calor. Então você consegue entrar com as informações e quanto mais você informa itens naquela região, ele vai atualizando. E quando eu dou o zoom, observe, cada ponto aqui redondo desse foi uma entrada que nós entramos. E aí quando nós tiramos o zoom, ele vai pegando quantas entradas tem naquele local e quanto maior o número, a cor vai aparecendo uma cor mais quente, que é justamente o mapa de calor. Tanto que se nós tirarmos todo, ó, observe que toda aquela região é onde tem incidência do que ele está apresentando. E aí quando a gente vai dando zoom, a gente consegue identificar quais que são esses locais. Esse gráfico aqui é bem interessante. Esse tipo de mapa. Aqui nós temos outro exemplo, talvez com rotas, ele não sei exatamente o que é aqui, que ele entrou com a informação e ele criou aqui essas linhas pontilhadas. Esse aqui ele não carregou, mas não tem problema algum, vamos ver o próximo. E aqui, esse é bem interessante também, observe que nós temos o número 2 aqui, é porque na realidade, naquela área, existem 2 pontos marcados. Quando a gente tira o zoom, observe que tem 3, e aí quando eu dou o zoom mais próximo, ele vai aparecendo aqui os pontos. Isso aqui é interessante quando nós temos uma região assim, com várias lojas, por exemplo, de determinada coisa, determinada área. E aí quando você vai dando o zoom, você consegue identificar então onde fica cada loja daquela empresa. É bem interessante isso, porque torna o mapa um tanto quanto dinâmico. Aqui é a mesma coisa, só que com mais dados. Observe que quando nós estamos com o zoom para fora, ele aparece junto as informações e quando nós aproximamos, ele vai trazendo já os dados para a gente conseguir localizar realmente onde fica aquele ponto. Quando nós clicamos também, ó, ele já atualiza sozinho e já mostra onde estão os pontos. E aqui também o mesmo exemplo, só que usando outro mapa e outros tipos de marcadores. Eu acho bem interessante esse tipo de gráfico, porque você consegue ter uma visão geral de longe, e quando você clica aqui, você também consegue visualizar todos os marcadores. O interessante, observe aqui, esses marcadores, quando eu tiro o zoom, ele junta. E quando eu coloco o mouse em cima, ele já cria uma área de onde que aqueles marcadores estão. Observe que ele está em azul ali. Aqui exatamente, ó. Ele faz justamente a área referente a onde estão os marcadores daquela região que eu cliquei. Aqui nós temos outro tipo de exemplo. Aqui, agora, nós estamos colocando imagens aqui dentro do marcador. Observe que anteriormente não tinha o padrão, que é essa bolinha. E aqui já tem a imagem de uma casa. Aqui, nós temos ainda outro tipo, com outras cores. E a lógica é a mesma. Então, é bem interessante as diversas opções que nós temos para utilizar dentro aqui do Folio. O único ponto negativo que eu vejo quanto à utilização do Folio é associado quando você tem muitos dados e você vai registrar muitos dados em um só arquivo. Muitos dados, eu digo mais de 200, 300 marcadores que você vai marcar no mesmo mapa. E isso pode deixar o seu mapa, que vai estar em HTML, um tanto quanto devagar. Mas, para uma quantidade média de marcadores, você não vai ter dificuldade alguma em utilizar aqui o Folio para marcar os seus pontos justamente dentro de um mapa. Então, o Folio é justamente uma alternativa para o Google Maps, ainda mais sobre o Google My Maps, tão boa quanto o Google My Maps. Então,
Em alguns casos, é mais fácil e vantajoso você já usar diretamente o Google Maps, ainda mais porque no Google Maps tem a opção de você já importar todos os seus dados. Mas se você quer um pouco mais de personalização, você vem aqui e utiliza o Folio para realmente criar um mapa da maneira que você quiser. Mais para frente, então, nós vamos ver diversos vídeos mostrando como que na prática nós podemos pegar um código aqui e criar justamente esse mapa. Mas se você já quiser ir adiantando, você pode entrar aqui nos links que eu deixei. Em todos esses exemplos, conforme eu mostrei aqui, observe que existe a parte aqui onde tem o código que foi utilizado. Então, se você copiar esse código e colar dentro do seu Python, ele vai funcionar da mesma maneira que está aqui. Se você copiar esse código e colocar lá no seu Python, ele vai criar esse arquivo aqui. E aí você vai ter os mesmos resultados que são apresentados aqui. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!